Salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tem bastante informações do Corinthians aí pra vocês, galera. Isso mesmo, novidade aí, tá bom? Eu trouxe o corte aqui, que tá repercutindo bastante do Sami Carvalho e também do Chico Garcia, galera, tá bom? Vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Cafezeiro, será que se perdermos a final o Ramon cai? Claro que cai. Assim, irmão, um corintiano de verdade mesmo, que corre sangue na veia, não quer que o Ramon fica. Pode até ser campeão com o Ramon, campeão paulista. Pô, legal, velho. É o que o torcedor quer. O Corinthians, inclusive, tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, que a gente não sabe se é vantagem ou não é. Enfim, mas, cara, é um técnico, meu irmão. É só um cara frio que não tá nem aí pro Corinthians que consegue ter paciência com o Ramon. Desculpa, eu sou jornalista, mas eu sou corintiano de verdade. Eu não fico interpretando que eu sou corintiano. Eu sou corintiano de verdade. E um corintiano de verdade, meu irmão, não quer o Ramon no comando. Sendo campeão ou não, não quer. Porque é um treinador que se perde no jogo de hoje. Quando ele coloca o Romero, tá errado. O Corinthians não fez o primeiro gol por causa da substituição. O Corinthians fez o primeiro gol de bola parada com o seu Félix Torres. Cafezeiro, será que se perdermos a final o Ramon cai? Claro que cai. O Augusto já tinha revelado para pessoas dentro do clube que se perdesse para o Santos, fosse eliminado, não ia segurar. O Ramon não estaria hoje no banco de reservas. Se não for campeão paulista, vai cair. É obrigação. É obrigação. Paulista é obrigação. Alguém aqui pensa diferente? Abre aspas pro Augusto Melo sobre o Ramon Dias. Eu estou pensando no jogo domingo. A gente está focado. A gente conversou no vestiário. Amanhã também vamos sentar, avaliar tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E a gente está mais focado no jogo de domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais para frente. A resposta do Augusto Melo em público hoje bate com a minha informação que eu acabei de trazer para vocês. Se o Ramon Dias, eu vou repetir, se o Ramon Dias não conquistar o título paulista, ele não será técnico do Corinthians no Campeonato Brasileiro e nas competições que o Corinthians terá pela frente em 2025. É obrigação. E vou repetir o que eu falei antes na mesma informação. Se perdesse para o Santos, cairia no domingo e não iria para o jogo hoje. E agora, repito o que eu já disse. Se não for campeão paulista, vai cair. E vamos falar a verdade, né? Quem que vai defender a permanência dele? Né? Acho que nem o Emiliano, que é o filho, vai defender a permanência deles. Agora, tem chance de ganhar, vai continuar, entendeu? Que é futebol, meu amigo. A chance do Corinthians ser campeão não é a mesma que a do Palmeiras. Para mim, se o Ramon cair, o Renato Gaúcho é um dos favoritos a assumir o time. Que é uma vergonha, né, velho? A gente não. Como que a gente vai ter futuro desse jeito? Ele é muito bem avaliado dentro do Corinthians, o seu Renato Gaúcho. Vamos direto ao ponto. O Corinthians não tem técnico. Vamos direto ao ponto. O Corinthians não tem diretoria. Vamos direto ao ponto. O Corinthians paga muito para jogadores que não entregam. Aliás, qualquer salário no Corinthians é altíssimo. É incrível. Por isso que o Corinthians não pode ser eliminado numa pré-Libertadores da América. Não pode. Numa pré-Libertadores não pode. O salário do Palácios, que é o quarto lateral esquerdo, é 600 mil por mês. 300 mil de margem, 300 mil de CLT. Sabe o que tem a ver o Palácio? O que tem a ver que esse time é caríssimo. E esse time, hoje, teve vontade, mas não jogou nada também. Claro que está falando um pouco o torcedor nesse momento, né? Porque o que você esperava desse Corinthians? Menos do que foi hoje? Pô, menos do que foi hoje seria algo que não daria para, né, para a gente, enfim, aceitar. O Corinthians pressionou, porque era o que a gente esperava. O Corinthians tinha 3 gols
né, para reverter de um vexame vergonhoso no jogo de ida. A Libertadores era o campeonato, era o principal campeonato para o Corinthians na temporada 2025. Tudo que o Corinthians fez em 24 na reta final foi jogado fora hoje. Foi jogado fora hoje não, né? Foi jogado fora na quarta-feira passada. A Libertadores da América, o Corinthians, inclusive, né, nas suas contas, né, para fechar suas contas no ano, né, o Corinthians contava com classificações na Libertadores da América. O Corinthians sequer foi para a fase de grupos. Uma vergonha. O Corinthians começa o jogo no 4-4-2 losango com 3 volantes. Carrídio e Martínez pelos lados. Ranieri centralizado na frente da zaga. Garro centralizado atrás dos 2 atacantes. O Corinthians começa o jogo morno. Eu esperava um Corinthians mais mordedor. O Corinthians entrou em campo precisando fazer 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Para tentar nos pênaltis se classificar. Correto? Aí você imagina um Corinthians super agressivo. Era o que a gente esperava o jogo todo. Um jogo de ataque contra a defesa. Só que tem um problema. Esse time do Corinthians, ele não envolve jogando. Ele não enche os olhos. Ele não enche os olhos. Se você pegar o time do Barcelona, que jogou pressionado hoje, a bola queimava muito menos no pé do Barcelona do que do Corinthians. Claro que o Corinthians teve o domínio e a posse de bola, porque precisava fazer 3 gols. O problema do Corinthians é que ele vive de lampejos de seus principais jogadores. Você não vê uma triangulação. Você não vê o Corinthians dominante. E olha que jogamos com 1 a mais em boa parte do jogo. De você jogar 30 minutos, no mínimo, com 1 a mais. E foi até mais, né? Tô sendo generoso. Aí o Corinthians fica de cruzamento. Cara, se eu começar a falar salários de jogadores do Corinthians, é um time caríssimo. Para a gente viver de chuveirinho na área, isso mostra quão ruim é o técnico. E essa conta que já está ruim pode piorar. O Corinthians abriu o placar com o Félix Torres, mas não abriu por causa da alteração. O Ramon estragou o time na alteração. Porque o Corinthians estava envolvendo o Barcelona com um carrinho aberto do lado direito. Quem quer discordar não viu o jogo. Vou só citar um lance. Aquele voleio. Pá! Que ele pegou. Que o goleiro, né, o Contreras lá, que baita goleiro, né, o Corinthians poderia contratar esse goleiro para ser reserva do Hugo. Ele pegou de primeira. Várias jogadas por ali. Porque ele joga ali, ele sempre foi ponta direita. E jogando do lado direito, né? Ele deixou o Martínez na esquerda, legal. Aí você põe um Romero, preste atenção no que eu vou falar, hein, velho. Aí você põe um Romero e tira o Ranieri. Pô, que baita alteração, tirou um volante e colocou um atacante. Legal, poderia ter feito isso. Só que é o seguinte, meu irmão. Quando ele faz isso, ele coloca o Romero na ponta aberto, tira o Carrídio, que jogava aberto ali, estava indo muito bem na partida, e traz o Carrídio para jogar de volante. Cara, ele matou ali o Carrídio. O Carrídio ficou com aquela categoria toda dele lá atrás, né? Saindo ali junto com o Martínez, o Corinthians passou a jogar num 4-2-3-1, né? Com o Romero, Garro, Memphis e Yuri. Cara, você perde o Yuri, né? Que vira um tonto lá sem... Né, jogando de pivô, ele vira o boneco do posto. E aí você tem o Memphis, que esse aí é um cansado da vida. E aí você tem o Romero, que é outro que... Cara, aí você fez uma substituição, porque você acha... Porque futebol não é assim. Eu pus um atacante a mais, então eu cresci, eu melhorei, eu ataco mais. Não, às vezes você joga com 3 zagueiros e você é mais ofensivo. No caso do Romero, cara, você pôs o Romero na direita, você tirou o Carrídio dali, que trazia toda a profundidade era com o Carrídio. O Romero não foi uma no fundo, o Romero não foi uma para dentro, e o Romero sequer ajudou na marcação. Fez uma sombrinha. Então o Ramon errou na substituição. Agora, você quer tirar um volante para um atacante? Beleza. Então você faz o seguinte, tá? Você faz o seguinte. Tirou o Ranieri e colocou o Romero. Legal. Então você vai jogar num 4-2-4 atacando e num 4-4-2 defendendo. Então, por quê? O que o Corinthians tinha que ter feito? Colocava o Carrídio aberto na direita, Yuri e Memphis dentro da área. Você precisa fazer 3 gols, meu irmão. Você põe Carrídio aberto na direita,
Yuri e Memphis dentro da área, Romero na esquerda. No meio, Martins e Garro. Tá? Aí você fala assim, sabe, irmão, vai jogar no 4, vai jogar o meio campo com 2? Não, isso é com a bola. Sem a bola, Romero e o Carrillo fecham, faz 2 linhas de 4. Aí, ó, sem a bola para defender. E ainda você tinha uma a mais depois no segundo tempo. Para defender, você tinha a primeira linha de 4, a segunda linha de 4 você teria com Carrillo, né? Com Garro, com Martins e com Romero. E o Yuri e o Memphis na frente. Quando atacasse, espetava Carrillo e Romero. Aí sim, entendeu? Aí sim você fez uma substituição ousada. Você saiu de um 4-4-2 losango para jogar ofensivamente num 4-2-4. Sem falar que esse 4-2-4 ia virar um 4-2-5-6, porque você vai subir um lateral pelo menos por vez. Quando isso não tem uma alternância, né? Ele não tem uma variação tática. Uma variação tática durante o jogo. O Corinthians consegue o gol de bola parada e termina o primeiro tempo ganhando por 1-0. Eu falei aqui durante a semana que 1-0 já era motivo para a gente se empolgar. Velho. Porque você faz o segundo no início do segundo tempo, meu irmão, os caras não seguram, iam se tremer todo. Quando o Corinthians fez o segundo gol, que o VAR validou o gol, o primeiro lance do cara, o cara escorregou sozinho, o cara já estava se borrando todo. O cara escorregou, o zagueiro dele escorregou. Quem viu isso? Escorregou sozinho já no lance. Eu falei, pô, agora não vão amassar, né? Vai sair o terceiro. Então, se você faz o segundo gol no início do segundo tempo, meu irmão, os caras não seguram. Não tem como segurar. Não tem como segurar, eles não sentir muito, tá? Só que acontece, o Corinthians não fez uma partida brilhante. Não fez. Eu não acredito nessa história. Não foi o jogo que eu vi. Eu vi um jogo de um time que fez 3 gols no jogo de ida, na partida de ida, e que simplesmente baixou as linhas e virou uma defesa contra-ataque. Mas uma defesa contra-ataque pobre. Não travou, não. É que é pobre mesmo. Balão na área. Lembra que eu falei do Anchileri? O passe que ele deu pro Garro fazer o gol contra o Santos? Bidu, toda hora. Pega a bola, fecha o olho, pau na área, entendeu? Mateuzinho, perna de pau, joga de qualquer jeito na área. Os caras não pensam, meu irmão. Todo mundo viu. Balão. Aí entra o Thales. Aí o Corinthians passou a jogar no 4-2-4, como eu pedi. Mas sabe quando que o Corinthians passou a jogar no 4-2-4? Depois que os caras tiveram o jogador expulso numa jogadaça do Martins, né? Que o brasileiro deles lá, né? Puxou o Martins e foi expulso. Aí o Corinthians faz o segundo gol com aquela pressão toda, né? Memphis, Carrillo, tocou o gol, enfim, gol bem validado. Eu falei, só faltava essa, né? E aí, meu amigo, o Corinthians tinha 10 minutos para marcar um gol. Poderia marcar até 2, mas tinha 10 minutos para marcar um gol. E aí, em 10 minutos, você tentar resolver a bobagem que você fez há uma semana atrás. Porque o problema não foi hoje, né? O problema foi semana passada. Mateuzinho dando chute para fora, Memphis chutando igual uma criancinha, né? E o Corinthians, ele é eliminado. Carrillo cai ali, chora, sentiu. Tem que ficar de olho nisso, tá? Porque tem jogador que não tá nem aí, meu irmão. Tem jogador que não tá nem aí, tá? O que importa é cair na conta. Aí eu vi lá o Carrillo despencou, né? Porque o Corinthians não tá classificando para a Sul-Americana. O Corinthians está sendo eliminado da pré-Libertadores. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na medida do possível, né? O Corinthians está eliminado da Libertadores. Não faltou luta, não faltou vontade, mas os erros lá no Equador custaram muito caro. Vem aí uma decisão de Paulistão. O Ramon Dias segue pressionado. E agora? Vamos falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vamos lá, gente, vamos falar dessa vitória com derrota, com desclassificação, uma vitória, de certo ponto, amarga do Corinthians. Um 2-0 em casa, a gente sabia que o Corinthians em casa faria um resultado. Faria pelo menos 2 gols, é a tônica da temporada. Mas faltou um golzinho, uma arbitragem muito ruim, assim, completamente conivente com o antijogo do Barcelona de Guayaquil, mas é que, como reclamar se o Corinthians deixou chegar nessa situação?
se tomou a pancada de 3-0 na ida, a ponto de precisar jogar, precisar reverter com um placar tão dilatado contra um adversário que se fecha e que a gente sabe que as arbitragens da Conmebol são assim, são coniventes, são tendenciosas, são permissivas. O árbitro Esteban Ostojic, o uruguaio, conversava com os jogadores cada vez que eles caíam no gramado, dizendo que o cronômetro estava parado e depois dá 6 minutos de acréscimo no final do segundo tempo. Um escândalo. O gol do André Carrilho, o segundo gol, demora quase 4 minutos para ser validado pelo VAR, numa ânsia do juiz em não querer marcar o gol, de repente auxiliado pelo VAR, também o uruguaio Andrés Cunha, ele tem que validar. Demora 4 minutos, o jogo já terminando. Isso é compensado no VAR, com todas as trocas, com todas as ceras, com o goleiro fazendo cera em todos os momentos. É inacreditável, gente. Era papo de 10 minutos de acréscimo no mínimo, no mínimo. Não que fosse fazer talvez alguma diferença, mas é que a justiça não corrobora nesse sentido, né? A arbitragem, ela porque foi como um todo. Ele foi permissivo com o antijogo do Barcelona o tempo inteiro. E esse é o risco. É o risco de você, lá no primeiro jogo, ter tomado um placar de 3-0. Esse jogo, especificamente da Neoquímica Arena, é um jogo que dificilmente você olha e consegue analisar taticamente. As circunstâncias são completamente específicas de um jogo em que tem um adversário que está fechado, você precisa do resultado, tanto que o Ramon, aos 30 minutos, percebe que o Ranieri não estava fazendo nada ali, estava fazendo figuração no jogo. Por quê? Porque era ataque contra a defesa, não fazia sentido você ter 3 volantes. Eu confesso para vocês que eu entendo a escalação inicial, ser com o Ranieri, porque foi o modelo tático que ele encontrou contra o Santos e que funcionou. E que funciona assim desde o ano passado, na verdade, né, com o Ranieri dando uma sustentação. O Corinthians sofreu defensivamente muito durante a temporada, inclusive contra o Barcelona, quando lá não estava o Ranieri, quando lá não estava o Martínez. Então, quando ele tem uma Ranieri e Martínez, ele pensa, bom, vou proteger caso os caras resolvam atacar. Mas aí eu preciso reconhecer o que o Ramon fez nesse jogo. Nesse jogo. Ele percebendo, ele tira e coloca mais um atacante, coloca o Romero. E aí, obviamente, né, coloca mais pressão no campo de ataque. E o Corinthians martelou. Quando ele tem o Barcelona, um jogador expulso no segundo tempo, ele vai lá e imediatamente põe mais um atacante. Então, o Ramon fez tudo o que precisava. Termina o jogo com o Gustavo Henrique de centroavante, pelos seus 1,96, com muitos cruzamentos. É fato que os cruzamentos eles denotam um pouco de falta de recurso, de repertório do time, mas, de novo, eu preciso analisar as circunstâncias desse jogo. O Corinthians, por várias vezes, tentou entrar por dentro. Não sei se vocês perceberam isso, mas tinha um muro. O Memphis tentou, o Garro tentou, o Carrilho tentou. Até para finalizar estava difícil. Foram poucas oportunidades que o Corinthians teve a ponto de finalizar tranquilamente. E as que teve, né, com o Memphis dando um voleio e o Mateuzinho depois com a bola do jogo. Mas, tirando isso, era muito difícil. Então, você faz o quê? Lateraliza o jogo. Infelizmente, os laterais do Corinthians, eles deixam muito a desejar. Acho que o Mateuzinho faz um jogo de muita abnegação. Não que o Bidu não tenha também esse lado, mas é que a qualidade ali tem um limite. E esse limite é muito baixo. Se tivesse o Anrileri ali no jogo, acho que o Corinthians teria uma arma muito forte pelo lado esquerdo, até porque os caras não passavam no meio campo, em raríssimas vezes isso aconteceu. Então o Anrileri jogaria muito espetado, combinando jogadas lá pelo lado esquerdo, funcionaria muito bem. Inclusive, quando o Tales entra, ele poderia entrar no lugar do Bidu. Por que não? Porque ele jogou espetado ali pelo lado esquerdo. O Bidu não teria porquê, só que ele coloca o Tales no lugar do Martínez, que era outro jogador muito envolvido com a partida, assim como o André Carrilho. Foram os dois expoentes, assim, em termos de volúpia, sabe? De intensidade no jogo. Eles ditaram o ritmo. O Memphis Depay, obviamente, ficou devendo um pouquinho, né? Porque quando a gente cobra do Memphis, a gente cobra nesse jogo. O Memphis é um cara que tem sido importante em vários jogos do Campeonato Paulista mesmo, né? Você coloca, ele é o principal garçom do time na temporada, líder de assistências. Isso eu não estou nem contando ano passado, onde ele foi fundamental. Esse ano, o Memphis, ele tem os seus números, tá? Mas o que acontece? Quando chega num jogo desse tamanho, quando chega no clássico majestoso, por exemplo, aquele do Morumbi, quando chega num derby, por exemplo, é esse o jogo que você espera do Memphis. Ele pediu tanto a camisa 10, pois a vista dentro de campo.
e seja influente no jogo como um camisa 10 deve ser. Foram lampejos do Memphis na partida. E a gente cobra do Memphis que nesse tipo de jogo ele apareça. Tá? Eu sei que tem muita temporada para acontecer, tem muita coisa para acontecer esse ano. Ele foi muito importante ano passado. É óbvio que eu deposito ainda muita expectativa no Memphis, mas nesse jogo faltou um pouquinho dele, para não dizer muito. O Rodrigo Garro, eu dou um baita desconto aqui. Eu sei que tem muita gente pegando no pé do Garro, mas assim, gente, o Garro tá jogando infiltrado, com injeções, para suportar as dores no joelho. E assim, você pode analisar tecnicamente o Rodrigo Garro pelo nível que ele entrega, de que, ok, ele esteja abaixo. Não conseguiu arremates, os poucos que tentou explodiram na defesa, não conseguiu ter a influência no jogo que normalmente ele tem, mas assim, não dá para dizer que o Garro se escondeu do jogo. O Garro buscou o jogo o tempo inteiro. O Memphis deu uma desaparecida. O Memphis, como eu disse, viveu de lampejos no jogo. Um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols é muito pouco. Ele apareceu, né, disputando a bola com o goleiro no gol do Carrilho. Ele apareceu numa finalização ou outra, mesmo que numa errada, né, nesse voleio que eu falei, furado. Mas o Garro puxou a bola o tempo inteiro. O Carrilho, então, nem se fala, né? Para mim foi o nome do jogo. Apareceu em todas as partes do campo, buscando a partida, buscando arremates. Uma pena que a bola dele não tenha entrado num arremate muito forte no segundo tempo, que a bola passa isso aqui do travessão. No primeiro tempo, ele pega uma bola de primeira dificílima, chuta, o goleiro defende, depois dá escanteio. Faz o gol, inclusive, o segundo gol. O Carrilho foi fundamental na partida. E o Martínez correndo que nem um louco, né, cara? Que nem um louco, até porque quando ele tira o Ranieri, fica o Martínez ali marcando, voltando, buscando, armando. Loucura, loucura. Então, assim, não dá pra dizer que faltou entrega. Não dá pra dizer. O Félix Torres, gente. O Félix Torres fez um partidaço. Faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, que dá uma esperança, né? Porque teria todo o segundo tempo pra isso. Um gol de cabeça, mas não só por isso. Ele venceu todos os duelos. Ele foi muito importante no jogo, o Félix Torres. A questão é que eu não posso, mesmo valorizando o que esses caras fizeram hoje, mesmo não conseguindo criticar o Ramon, porque esquema tático você joga pro alto e vê o que acontece na medida em que você tá no abafa, no desespero, precisando do resultado, e aí, como eu falei, Gustavo Henrique vira centroavante, sem pilha atacante, não tem muito o que fazer, gente. Ali era desespero mesmo pelo resultado. Mesmo tendo essa consciência, mesmo não criticando tanto o Ramon por esse jogo, muito menos os jogadores, eu não posso isentá-los da culpa da eliminação, da responsabilidade que eles têm, porque era um confronto eliminatório de 180 minutos e o Corinthians não jogou na ida. O Corinthians deixou para jogar na volta. E aí eu não posso passar um pano aqui, né? Porque eram os mesmos jogadores, era o mesmo treinador. O que aconteceu no Equador? É isso que acontece quando você permite que você chegue para decidir em casa tendo tomado uma pancada na ida. Aquele jogo horroroso, modorrento, apático, terrível, sofrível, uma das piores atuações que eu vi da camisa do Corinthians, aquele jogo custou caro. Tá aí o resultado. Porque o Corinthians teve dificuldades na criação, teve um adversário fechado, teve uma arbitragem horrorosa e precisava fazer 3 gols, pelo menos, para levar para pênaltis. Era muito difícil. Era muito difícil. Então, a gente precisa entender que eles erraram. Eles erraram, eles falharam e eles têm culpa. Porque aquele primeiro jogo já começa a decisão. E os 2 jogos anteriores, contra a Universidade Central da Venezuela, foram 2 jogos terríveis, em que o Corinthians classifica daquele jeito. Então, não dá. Não dá pra gente aliviar nesse sentido. Agora, o Ramon Dias e esses jogadores têm uma decisão para jogar no domingo. Um primeiro jogo, depois pausa para a data FIFA 11 dias. Não dá para você fazer nenhum tipo de mudança agora. Eu acho que já existe uma análise de que o trabalho do Ramon, apesar de um aproveitamento até interessante, mais de 60%, em 50 jogos, 52 jogos, apesar disso, é um trabalho insuficiente. Porque essas marcas elas vão se somando. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, vai ficar difícil de mudar. Porque é um título paulista que vai ser muito valorizado, especialmente por ser contra o Palmeiras, especialmente por impedir o Palmeiras de ser um tetracampeão e especialmente porque é um título que o Corinthians não ganha há 6 anos e tem ainda uma sequência de temporada como agora a Sul-Americana, que foi o que sobrou com a eliminação na Libertadores.
Então, assim, vai ser difícil a mudança acontecer caso o Corinthians seja campeão. Mas como eu sempre digo para vocês, a instituição está acima de tudo. Eu não posso aqui dizer que, não, então bora perder para mudar o técnico. Não faz nenhum sentido. Se ele ganhar o Paulista, ele vai de novo merecer um voto de confiança. Mas, infelizmente, ele tem atribuído para si essa marca negativa de que em jogos decisivos, em jogos grandes, o time não consegue encontrar soluções. Ele não consegue encontrar soluções. E o que aconteceu nessa quarta-feira na Neoquímica Arena foi reflexo do que ele fez no primeiro jogo. E mata-mata são 2 jogos. Então, assim, gente, é um jogo que deixa uma frustração muito grande porque deu a sensação de que quase daria. De que quase deu. O goleiro Contreras fez o que quis e o que não quis, dentro da cera permitida pelo juiz. Mas o Corinthians tomou 3-0 na ida e não conseguiu reverter. Thales Magno entrou bem. O Romero, talvez ele pudesse ter entrado antes do Romero, mas eu não acho que o Romero tenha entrado tão mal. Entrou pela direita lá, fazendo as suas jogadas, buscando alguma coisa. O Gustavo Henrique de centroavante, o Memphis ali um pouco mais pelo lado esquerdo, o Garro atrás na meia-lua ali, buscando alguma infiltração e tal, os laterais deixando a desejar. A parte defensiva praticamente zerada, não foi atacada, né? Mas o segundo Castilho, né, o técnico do Barcelona, diz que a ideia era justamente forçar o time a fazer cruzamentos e tentar escapar com isso. Ele tomou 2 gols, ele foi no limite, mas a estratégia deu certo. E agora? Agora é o que eu digo para vocês, não tem o que fazer com a comissão técnica. Tem que esperar para ver o que vai acontecer no Paulista. Se ele ganhar, ele vai ganhar uma sobrevida, até porque 3 dias depois tem Campeonato Brasileiro e tem uma Sul-Americana para disputar. Esse é o risco. Agora, ganha o Paulista, quer mudar o treinador, é muito raro um dirigente fazer isso. Agora, a entrevista do Augusto Melo, ela me deixou com essa pulga atrás na orelha, porque ele disse que a gente está analisando tudo que está acontecendo, mas temos uma final pela frente, a questão técnica a gente vai analisar mais para frente. Ou seja, ele não está satisfeito. Visivelmente ele não está satisfeito e o torcedor também não está, mas tem um título para disputar e o título se sobrepõe a tudo. Então, realmente, nesse momento, você implodir um trabalho é muito mais nocivo. É melhor deixar, porque tem jogadores experientes, cascudos e com responsabilidade, a ponto de entender que, independentemente se o trabalho tá bom, independentemente se tá rolando cadeirado ou não no vestiário, se tá tendo treta, se não tá, não interessa. É o Palmeiras do outro lado e é uma final em 2 jogos. E que a lição do Barcelona seja aprendida. O Corinthians resolve em casa. Normalmente resolve em casa. Não estou dizendo que vai resolver. Normalmente resolve em casa. Tem condições para tal. Tem condições para vencer e vencer bem o Palmeiras no segundo jogo da decisão. Mas que não tome 3, 4, sei lá. É clássico, né, gente? E o Palmeiras é forte. Então, se você perde por 1 gol de diferença, se você volta com empate, se você perde por 2 gols de diferença, eu acho que é possível reverter. Mais do que isso, aí complica. Então, esse primeiro jogo... Atenção, Ramon Dias. A decisão do Paulista começa nesse primeiro jogo. Já começou a decisão. Então, preste muita atenção. Esse primeiro jogo também é importante para a final. O que vocês acharam da eliminação? Estão felizes com a luta, pelo menos, e a entrega dos jogadores? Tem alguma crítica pontual? O que fazer com Ramon Dias? Respostas que eu quero ouvir nos comentários. Ouvir, entenda-se, ler. Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau. É isso aí, galera. Deixe suas opiniões nos comentários aí que você achou, né? Dessa repercussão que tá tendo o Sami Carvalho e Chico Garcia, né? O Corinthians foi eliminado, né, cara? O Corinthians jogou muito bem. Jogou bem demais, sabe? Mas, cara, o goleiro deles, cara, agarrou muito. O goleiro deles agarrou muito. É isso aí, galera. Vamos pro derby, né? Vamos pra final aí do Paulista aí. Primeiro jogo é no Allianz Parque, né? Contra o Palmeiras aí. Cara, o Corinthians tem que ser decisivo aí. O Ramon Dias, escala esse time bem escalado, porque o Paulista é obrigação, velho. O Sami Carvalho falou que é obrigação e eu concordo com ele. É obrigação, cara. Memphis, jogar a bola, mano. Parece que você tá pesado, velho. No meio do campo, cara. Você tá pesado, você pega na bola, você prende a bola, não consegue sair do lugar com a bola, velho. Cara, você é o jogador mais caro. Cara, é que nem o Sami Carvalho falou, tem muito cara caro no Corinthians. E o Corinthians não tá conseguindo título, velho. Olha o tanto de cara, cara. O tanto de cara caro lá.
E o Corinthians não tem dinheiro, velho. Eu não consigo entender aonde o Corinthians arruma tanto dinheiro pra trazer tanto jogador. Com tanta dívida que o Corinthians tem. E consegue, cara. Porque o Corinthians é Corinthians. O Corinthians é audiência. O Corinthians é forte nisso, entendeu? Cara, acho que é o melhor time que tem no Brasil. Acho não, tenho certeza. É o nosso Corinthians. Agora o. Cara, eu não consigo acreditar naquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo. Até agora eu não tô conseguindo entender o que o Ramon Dias e o filho dele fez no jogo. Se a gente perde pelo menos no primeiro jogo de 1-0, cara, a gente tinha ganhado o jogo. A gente tinha classificado, pô, pra fase de grupos, pô. Entendeu? Mas assim, infelizmente, né, galera? Agora tem um Paulista aí, o final do Paulista aí. Um derby aí que vai acontecer aí. Cara, vamos trazer um título paulista pro Corinthians que, cara, pra deixar nós torcedores mais felizes, né? Porque tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, cara. Eu não consigo entender. Porque o Ramon Dias não consegue, cara. Não consegue escalar as peças pra jogar. Mas é isso aí, galera. Deixe sua opinião no comentário o que vocês achou sobre o vídeo, tá bom? O que vocês achou aí da repercussão que tá tendo aí, né? Do Sami Carvalho aí. E do Chico Garcia. O que vocês têm a falar também aí do Renato Gaúcho, do Tite. Quem você prefere? Deixe sua opinião no comentário. Cara, eu preferia o. Cara, eu fico meio em dúvida aqui, sabe? Porque, querendo ou não, o Tite trouxe título pra gente, né? A gente foi campeão invicto em 2012, né? Pela Libertadores. E trouxe o Mundial, né? O Tite, ele, querendo ou não, a gente tem que ser grato a ele, sim, porque ele fez um ótimo trabalho no Corinthians, né, galera? Então, assim, vamos ver, né, como é que vai ser esse jogo aí contra o Palmeiras, né? O primeiro jogo. Tomara que a gente seja feliz aí, né? Que no segundo jogo, que vai ser na nossa casa, né? E com certeza a casa lotada, cheia de corintiano e a gente, cara, a gente vai ganhar esse jogo e a gente vai ser campeão paulista. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sino das notificações, tá bom, galera? Para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Então, até lá e vai, Corinthians!